Olá! Hoje a gente vai mergulhar num Modu que desperta muito respeito, talvez até um certo receio no oráculo de Ifá. Odi é o número 7 nos búzios. As nossas fontes são, assim, uma mistura de conversas com sacerdotes, material online, textos sobre candomblé, sobre Ifá, e a ideia é tentar entender por que Odi tem esse peso todo, né? Olhar para os avisos, mas também para as promessas que ele traz. Porque, assim, para começar, ele pôde tanto indicar um perigo logo ali na esquina, quanto um renascimento, uma virada de chave profunda. Exatamente. É um Odu que, quando ele surge, pede atenção imediata. Tem até aquela imagem, né, do Babalorixá se levantando na hora para benzer a porta com água sagrada. É sério? Nossa! Mas aí que tá a coisa interessante. Essa mesma energia, paradoxalmente, pode abrir portas para a sorte. Para a fortuna mesmo. É a dualidade pura. Certo, certo. Não tentar desembrulhar isso um pouco mais. Por um lado, as fontes falam que Odum pode marcar uns momentos de reconstrução meio forçada, né? Uhum, Tipo, o fim de um ciclo, perder um emprego, umas situações que exigem, assim, uma força danada para recomeçar do zero mesmo. sim. É a energia do cai, mas levanta. É, mas também aponta para umas coisas mais, digamos, sombrias. Prisão mesmo por crime ou então perseguição, sabe? Seja por inveja de gente ou até espiritual. É, o contexto é tudo, né? Porque se a gente olha para o lado positivo, Odum descreve pessoas que amam a liberdade, que são, nossa, muito trabalhadoras, e inteligência acima da média, obstinadas Equilibradas também, e né? equilibradas, e com uma intuição fortíssima. Chega a ponto de ter sonho premonitório, ouvir vozes de espíritos é uma conexão forte. Uau! Facilita o contato com os ancestrais, sabe? E pode, sim, indicar caminhos para a riqueza material também. Mas voltando àquele lado negativo, ele parece bem pesado, né? As fontes que a gente viu listam muita coisa. Caminho fechado, traição, abandono, roubo, Doenças graves, doenças graves, pânico. até possessão por eguns, né? Espíritos negativos. Sim, sim. E uma das fontes até mencionou, achei curioso, uma vida sexual desregrada ou especificamente homossexualidade masculina associada a Odin. É, tem essa menção. Outra coisa que aparece é essa ideia da perseguição, que às vezes está ligada a Exu, e pode ser um sinal, um lembrete sobre deveres espirituais ou com os ancestrais que ficaram para trás, sabe? Negligenciados. Entendi. Tipo um puxão de orelha cósmico. Exato. E a saúde, bom, a saúde com o Di pede atenção redobrada. Coração, nervos, pressão alta, rins, coluna, pernas. Muita coisa. Muita coisa. Falam até em risco de leucemia, hemorragias. Aí faz uma ponte com outro Odu, o Ossá. E os orixás ligados a eles são muitos. Ah, isso eu vi, a lista é grande. É grande, mas dá para agrupar, né? Tem figuras centrais de transformação, como o Baluaê, ou Mulu, que é a chave aqui, ligado à terra, doença, cura. Forças ancestrais tipo Nanã, os Egunguns. Os antepassados. E isso, os antepassados. As Iami e Oxorongá, as grandes mães ancestrais. E os guardiões, né? Exu, Ogum. A presença forte dos Egunguns e das Iami mostra como o Odum pode trazer à tona questões de karma, a urgência de honrar quem veio antes. Nossa, é muita camada. E diante disso tudo, com esses riscos e também os potenciais bons, o que as fontes sugerem para lidar com essa energia toda? Como equilibrar? Então, a palavra-chave parece ser harmonia. Uma casa bagunçada, por exemplo, ou cheia de briga, é vista como um bloqueio para o progresso quando o Odu está regendo. A confusão parece seguir quem está sob essa influência. Faz sentido. Por isso, a recomendação forte é: busque orientação séria, um oráculo confiável, e faça os ebós, os rituais específicos. Uhum. Tem um ebó descrito que é feito em silêncio total, talvez para reforçar essa necessidade de olhar para dentro, né? Outro envolve soltar um galo vivo, como oferenda. Cuidar da espiritualidade é fundamental. Talvez um bori anual para fortalecer a cabeça, o ori. Certo. Uma fonte até deu uma receita de banho com folha de mamona, sálvia, orobô ralado, para tentar positivar a energia do Odu. Então, essa busca por alguém que realmente entenda, um sacerdote qualificado, é crucial mesmo. As fontes alertam muito contra seguir conselho de curioso, né? Com certeza, porque mexer com o Odu sem conhecimento é perigoso. E a própria personalidade que associam ao Odi
reflete essa dualidade toda que a gente está falando. É verdade. Como assim? Podem ser pessoas super alegres, caridosas, ambiciosas, que alcançam sucesso, sabe? E que gostam dos prazeres da vida, sexo incluído. Ok. Mas, por outro lado, podem ser muito indecisas, propensas a dar errado, principalmente no amor, teimosas, inflexíveis, ou então viver muito isoladas do mundo. Hum. Têm uma inteligência e memória ótimas, mas às vezes relutam em dividir o que sabem, e aquela intuição forte que a gente falou. Pode até levar para feitiçaria se a pessoa for bem orientada para isso. Interessante. E tem um detalhe bem curioso que eu vi numa das fontes. Diz que Odi ensinou a humanidade a sentar sobre as nádegas que o próprio Odu representa simbolicamente, junto com um órgão sexual feminino. É, tem essa associação simbólica forte com o corpo. E também que preside o nascimento de gêmeos e de macacos. Achei isso bem inusitado. Sim, e tem a ligação com sorte em jogo de azar e herança. Ah, sim. A sorte repentina. Exato. Mas com um aviso, né? Essa sorte pode ser passageira, ou pode até passar para outra pessoa se não for bem aproveitada, bem administrada. Entendi. É uma sorte que exige responsabilidade. Exige. O fascinante em Odi é como ele espelha as contradições da vida mesmo. A mesma energia que pode levar para baixo, para o buraco, é a que pode erguer alguém para a riqueza, para uma posição de destaque. Tem até história de escravo que vira rei por causa de Odi. Uau! A chave está no equilíbrio, em como essa força imensa é direcionada, como é respeitada. Então, assim, para a gente ir amarrando, o Xangu parece funcionar como um espelho da vida, né? Cheio de potencial para grandeza, para sorte, mas também lotado de armadilhas, de perigos. Exatamente. E exige um equilíbrio constante, um autoconhecimento profundo e um respeito enorme pelas forças espirituais, pelos ancestrais. A harmonia dentro e fora e a orientação certa parecem ser assim a base de tudo para lidar com ele. Perfeito. E para deixar uma última coisa no ar, para pensarmos. Uma das fontes levanta uma questão bem interessante. Aquela crença ou lenda de que, para ser um zelador de santo, um líder espiritual de peso, a pessoa precisa ter o Xangu ali na sua constelação de Odus pessoais. O que será que isso sugere, né? Sobre as provações, a profundidade de experiência, essa capacidade de navegar na dualidade, que talvez sejam necessárias para assumir certas responsabilidades espirituais nessas tradições. Fica aí a pergunta para a gente refletir.